Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel e já faz um tempo que eu tenho gravado algumas devocionais para vocês aqui, tanto no YouTube, tanto no Instagram, e queria voltar a compartilhar com vocês algumas devocionais. Dessa vez vou tentar gravar enquanto estou pedalando, correndo, caminhando ou algo assim. Talvez seja um formato legal. A minha intenção com esse tipo de vídeo, aproveitar para olhar um pouco o sol ali, a minha intenção é simplesmente gravar alguns vídeos talvez um pouco maiores, num formato diferente também, para poder compartilhar aquilo que eu tenho lido, aquilo que eu tenho refletido na palavra do Senhor e como que isso tem mudado meu coração, não só da Bíblia, mas também de outros livros também posso compartilhar. E a ideia é ser um vídeo um pouco maior para acompanhar um pouco essa trajetória e te incentivar também a fazer exercícios. É muito bom a gente poder caminhar com o Senhor, correr com o Senhor, pedalar com o Senhor, fazer academia ou qualquer coisa do tipo e aproveitar esses momentos de, ao mesmo tempo que estamos cuidando do corpo, poder cuidar também da mente e do nosso coração, do nosso espírito. Eu parei aqui um pouco, só para vocês terem noção. Olha como que tá esse sol aqui, tá incrível, tá lindo demais. Eu sei que às vezes na imagem não dá para aparecer, mas isso vai me ajudar também na reflexão de hoje, que eu quero falar um pouco sobre como nós podemos contemplar a Deus no meio dos nossos lamentos. Como que nós podemos perceber a graça do Senhor quando nós lamentamos para Ele. Cara, olha esse sol, esse pôr do sol, tá lindo demais. Tá doido, eu sei que na câmera pode ser que nem chegue muito aí, mas tá muito bonito. Bom, então bora para a reflexão de hoje. Queria te perguntar, quando foi a última vez que você lamentou, que você chorou, que você se desesperou diante de Deus? E a minha pergunta aqui não é quando foi a última vez que você se desesperou sozinho ou com o seu colega, mas sim diante do Senhor. O livro de Lamentações, mais conhecido também como Lamentações de Jeremias, conta a história deste profeta, que na verdade é a lamentação do profeta Jeremias, por isso que vem logo após o livro do profeta Jeremias, e conta a história de quando Israel ele foi levado cativo, mais especificamente a tribo de Judá e a cidade de Jerusalém, quando eles foram levados cativos pelo povo babilônio e depois pelos sírios. E por conta disso a cidade ela foi sitiada e destruída. No entanto, tanto o profeta Jeremias, tanto Isaías e muitos outros profetas também já tinham pronunciado que Israel seria dominado caso não se arrependesse. E o povo não se arrependeu, Israel não se arrependeu, e por causa disso eles foram levados então cativos. E é nessa situação trágica que Jeremias se encontra, e ele não tem mais nada o que fazer a não ser lamentar pelo seu povo, a não ser lamentar pela sua vida e chorar e se debruçar diante de Deus. No entanto, o interessante é que há pequenas graças que nós vemos, dentro do livro de Jeremias, em que ele mostra que apesar do pecado, ele mostra que apesar dessa situação tão trágica, ainda assim o Senhor continua sendo gracioso. E tem um versículo específico que é de Lamentações 3, de 22 a 24, em que Jeremias diz que a misericórdia do Senhor é o motivo de não sermos consumidos. E é isso que é o mais interessante, porque quando a gente olha para a história ali
de Israel, a gente vê aquela tragédia e a gente fica pensando por que isso aconteceu com Israel. Na verdade, o que nós devemos pensar é por que não aconteceu pior, porque eles mereciam algo extremamente pior, mas porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, o Senhor não exterminou Israel. O que eu fico pensando diante de tudo isso é que muitas vezes a gente tem medo de lamentar diante do Senhor, a gente tem medo de confessar os nossos pecados, a gente tem medo de falar o tanto que a gente peca, o tanto que a gente erra, por medo de que Deus ele vai nos exterminar caso a gente confesse algum pecado para Ele. Mas esse versículo de Lamentações 3 nos mostra que nós devemos ter essa segurança de lamentar diante do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque a gente só não foi exterminado ainda, a gente só não está morto hoje, porque Deus ele é misericordioso, porque Deus é bondoso, e é por isso que a gente continua vivo e tendo a esperança. E ainda mais porque Cristo Jesus morreu na cruz por nós e nos dá a certeza, a segurança que nós podemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Por isso que lá em 1 João 1,9, se não me engano, acho que é 1,9, que diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. Então o coração de Jeremias ali, ele está entendendo que o povo ele está sendo levado cativo, essa punição que deveria ser muito pior, mas muito pior mesmo. E como diz Romanos, o salário do pecado ele é a morte. Então nós também merecemos a morte, mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele nos mantém vivos para que nós possamos ser salvos por Cristo Jesus. Então assim, a minha palavra diante de tudo isso, para encerrar o vídeo aqui, não ficar tão longo assim, que já está longo, não sinta medo, não sinta vergonha de confessar os seus pecados diante do Senhor. Realmente fale diante de Deus, realmente confesse os seus pecados ao Senhor, porque Ele está pronto para perdoar. Ele é tardio em irar-se, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e através do sangue de Cristo Jesus Ele perdoa os nossos pecados. Então lembre-se disso, as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos, de não estarmos mortos neste momento, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, gratuito, é a vida eterna. Deus nos dá esse presente através de Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro. Então espero que você tenha gostado dessa reflexão, dessa meditação, desse vídeo talvez um pouco mais longo, nesse formato aqui. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, comenta aí como que eu posso melhorar também. E vamos refletir na graça de Deus, vamos sempre pensar, ler a palavra do Senhor, para sempre meditar nela de dia e de noite, para sermos transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até mais.